início ao nosso culto de louvor, de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus, nós vamos orar. Nesse momento vamos pedir orientação de Deus para que nós tenhamos direcionamento do Santo Espírito na condução do culto, na participação deste culto e também no decorrer das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor. Te louvamos pelo teu infinito amor, Senhor, pela tua maravilhosa graça, e te louvamos, meu Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, que cada coração aflito neste dia esteja sendo alcançado pela tua paz, Senhor, que o Senhor dê descanso a essas almas, que o Senhor possa, meu Deus, aliviar o fardo que as pessoas têm carregado, Senhor. Esteja, meu Deus, abençoando este culto, Senhor, abençoando a cada uma das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que o nosso louvor seja agradável e suave a Ti, Senhor, que nós possamos ter realmente a nossa mente voltada para Ti, Senhor, através do culto racional, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que esteja abençoando as pessoas que não estão sendo alcançadas pelos cultos online, Senhor, as pessoas que não têm acesso, têm dificuldades em acessar, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, guardando, cuidando de cada uma delas. Esteja com cada um de nós aqui também presente, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja cuidando do teu povo, que está espalhado por todo o mundo, Senhor. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos todos fazer a leitura da palavra de Deus. Está em Provérbios 16, de 1 a 3, e Provérbios 9. Diz assim a palavra do Senhor: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Vamos louvar nosso Deus cantando o hino de número 328, Sossegai. Não se diga que morreu.
9 e 10, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Quando somos fracos, então somos fortes. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar grandes coisas. Tu és o Deus dessa terra, tu és
dessa oração de intercessão. Nós vamos orar por muitos pedidos que nós temos recebido. E ali a irmã Áurea sabe mais do que ninguém, as pessoas participam mais das devocionais, interagem mais. Então nós vamos orar por aqueles que estão aflitos, estão necessitando da graça de Deus. Vamos orar pela família da Sara. Sara é uma amiga nossa aqui da igreja. Vamos pedir pela família dela. Tem 3 familiares com Covid, aliás 4 familiares com Covid. Vamos orar, interceder pela família dela. Vamos interceder pela Marlúcia. Ela é secretária de seminário, perdeu seu pai, também vítima de Covid. Então necessitamos de orar uns pelos outros, necessitamos de cuidar um dos outros. Vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelo comércio que está reabrindo, shoppings. Vamos orar por tantos lugares que estão voltando às suas atividades com os devidos cuidados, mas que necessitam da nossa oração. Vamos orar para que Deus esteja abençoando aí que no segundo semestre possamos retornar aí depois de julho, as crianças possam com segurança retornar às aulas, as crianças e adolescentes. Vamos pedir para que Deus providencie o mais rápido possível a cura para o Covid. Nós cremos num Deus poderoso, nós cremos que Deus tem poder, que Deus dá sabedoria ao homem. Então vamos pedir para que Ele cure os enfermos, vamos pedir para que Ele dê sabedoria, para que os homens criem uma vacina eficaz, com rapidez, e que não haja exploração na distribuição dessas vacinas. Nós temos visto aí governos devastados por causa da corrupção, e nós necessitamos de orar pela população e orar para esses que tanto mal têm feito aquele povo que os escolhe para governar sobre eles. Então nós temos a parcela de culpa, nós devemos orar antes de vermos os candidatos, nós devemos orar para que Deus levante pessoas honestas, pessoas com boas intenções, pessoas capacitadas para governar sobre os povos. Vamos orar nesse momento, vamos orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos da igreja, para que Deus esteja cuidando, capacitando cada um nesses momentos difíceis. Irmã Letícia nos dirige em oração. Senhor Deus e Pai, Senhor, o Senhor que é o nosso Deus, Senhor, nós nos achegamos na Tua presença nesse instante, no nome de Jesus. Ó Deus, e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja olhando por nós. Ó Deus, nós sabemos que nós não podemos, ó Deus, não temos poder contra as circunstâncias da vida, porque elas estão debaixo do Teu controle. Mas é exatamente por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos implorar a Tua misericórdia e a Tua graça, ao Senhor que é soberano sobre todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Senhor, nesse instante queremos colocar diante do Senhor a nossa igreja, os nossos irmãos, que têm passado por muitas dificuldades nesses dias. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família, o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aquelas famílias que nesse instante estão precisando, ó Deus, de alento nos seus corações, porque estão passando por problemas de relacionamento. Ó Deus, às vezes entre o casal, às vezes pais e filhos, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode, ó Deus, resolver todos os problemas. Senhor, também queremos pedir por aqueles irmãos que estão desempregados, que estão passando por dificuldade financeira, ou que estão ansiosos quanto ao seu futuro, ó Deus, material. Que o Senhor possa ter misericórdia do Teu povo, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus, e trazer a eles o descanso, abrir as portas do seu sustento. Senhor, também queremos pedir nesse instante por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, nós sabemos que nós temos passado por tempo de dificuldade, de enfermidade, mas o Senhor também tem o controle disso e nós cremos. Então, ó Deus, abençoa aquelas pessoas que estão com Covid, ó Deus, aquelas pessoas que precisam ser curadas pelo Senhor. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos de qualquer outra forma. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e venha com a Tua cura, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua, ó Deus, com o Teu conforto sobre a vida dessas pessoas, dessas famílias. Também te pedimos por aqueles que já estão enlutados. Ó Deus, nesse momento de dificuldade, que o Teu Santo Espírito traga conforto aos corações. Senhor, e te pedimos especialmente por aqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus, nossos familiares, nossos amigos, que necessitam, ó Deus, conhecer o Senhor e compreender a Tua salvação. Que nesse instante o Teu Santo Espírito faça a obra na vida de cada um. Ó Deus, que eles possam estar sensíveis à Tua palavra e que eles possam entender
ó Deus, a necessidade que nós temos de perdão, de graça e de justificação. E nós só conseguimos isso através do sangue do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Então, ó Deus, tem misericórdia de cada um. Ó Deus, abençoa a cada um de nós no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades. Senhor, nos guarda do mal. Ó Deus, nos protege com a Tua mão de poder. Ó Deus, enche as nossas vidas com o Teu Santo Espírito, para que onde nós estejamos possamos ser testemunhas do Teu amor. Ó Deus, abençoa cada um, ó Deus, nesse instante. Nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Junto a mim, vem andar, pois quero ver quanto é belo e puro teu amor. Fala-me, qual fizeste um dia ali na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim, lá no Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e bom. Teu Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim, lá no Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e bom. Teu Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versos 15 a 20. Mateus 18, de 15 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Queridos irmãos, nós pregamos na semana passada sobre tempestade, que Deus está perto, que Deus está cuidando, que Jesus estava próximo ali dos discípulos, e citamos 2 tipos de tempestades, que é o primeiro da disciplina e o outro para crescimento, para a fé, para desenvolvimento da fé. E voltando para a disciplina, nós hoje vamos falar sobre isso, porque nós temos visto que o mundo está assolado devido ao pecado. Sabemos que o juízo, uma prova do juízo de Deus está vindo neste momento. Ele está trabalhando a sua igreja, está trabalhando aqueles que não o servem, está lutando com eles para mostrar o seu poder, para mostrar o seu amor. Então nós vemos que temos vivido dias onde as pessoas têm afrontado o Evangelho. Isso não é diferente também nas igrejas. Crentes que afrontam o Evangelho, crentes que têm pecado, que têm maldito a igreja e têm trazido problemas para a igreja. E a igreja é necessário disciplinar a esses irmãos, é necessário corrigir a esses irmãos, mas uma correção com amor, com cuidado, porque da mesma maneira que o mundo se defende hoje em dia, o mundo aprendeu muita coisa com a igreja, aprendeu com alguns crentes, ou que se dizem crentes, 2 coisas: atire a primeira pedra quem nunca pecou, e quem é você para me julgar? Quem julga é Deus. Sobre isso não estão errados, mas o fato deve ser considerado que hoje nós veremos como Jesus trata o pecado, como ele aconselha a igreja a tratar o pecado. E obviamente ele trata com amor, com cuidado sobre esse assunto e nos dá 4 instruções que nós vamos ver de como devemos agir quando um cristão, ou como um que se diz crente, que está no meio da igreja, ele peca contra nós, ou contra a igreja, ou contra o Senhor, obviamente. Então a primeira instrução que Jesus dá, manter a questão no âmbito particular. Quantas vezes nas nossas vidas a gente já foi advertido, já foi chamado a atenção, e quando você é advertido e chamado a atenção em público, você se sente mal por isso, você se sente incomodado. Muitas vezes aquilo que poderia ser corrigido no particular, você é afrontado publicamente, você talvez dê uma resposta que se fosse no particular você não daria. Então nós já passamos por isso quando pequenos, seja com o professor, com o vizinho, com os pais. Com certeza você já passou por algum momento ou está passando com o seu chefe, seu supervisor, e o constrangimento poderia ser evitado. E nós devemos agir ao contrário do que fizeram conosco quando pequeno. E é isso que Jesus está falando. Nós devemos procurar a pessoa que pecou, que errou, e conversar a sós com ela. É possível que a pessoa talvez nem tenha consciência de que ela pecou, mas também pode ser que ela tenha pecado deliberadamente, mas ali na nossa atitude de submissão em amor, a pessoa se arrepender e pedir perdão a Deus, pedir perdão à igreja, aos irmãos. Então, acima de tudo, devemos procurar a pessoa com o objetivo de ganhar o nosso irmão, não de ganhar uma discussão, não de ver quem está certo, mas de ganhar o nosso irmão. Não é fácil, não é cômodo, precisa preparo, e por isso é importante sabermos que ao procurar restaurar um irmão, é necessário um espírito manso e gentil. Olha o que diz Gálatas 6:1, fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então não se deve condenar quem ofendeu, nem não se deve condenar
quem pecou, nem tampouco fazer fofocas a respeito dessa pessoa, espalhar o pecado que ela cometeu para as outras pessoas, mas deve tratar com carinho, com cuidado, tratar pessoalmente, individualmente, para que a gente possa resgatar essa pessoa. A palavra corrigir, usada em Gálatas 6:1, que foi a que nós lemos agora, é um termo médico grego que ele significa reparar um osso fraturado. Então, quem é ortopedista, quem é médico, sabe que é um procedimento que exige paciência, que exige cuidado, é um momento delicado. Então, essa comparação, esse reparar, esse corrigir, ele tem essa conotação de, olha, você tem que trabalhar com cuidado, que é uma coisa que demanda tempo e com muito amor. A segunda instrução, pedir ajuda a outros. Se o ofensor, se aquele que pecou contra a igreja, pecou contra o Senhor, se recusar a proceder corretamente, nós estamos liberados, segundo a palavra de Deus, para compartilhar o fardo com 2 ou 3 irmãos. Devemos compartilhar, porque talvez o nosso ponto de vista esteja errado, talvez a gente esteja sendo muito precavido, talvez a gente esteja criando um muro ao nosso redor e talvez aquele irmão não esteja contra a vontade do Senhor, mas contra aquilo que eu penso. Então o ideal é procurar 1 ou 2 irmãos, conversar com eles, explicar o seu ponto de vista. E aí devemos ser preventivos, verificar para os irmãos verem se a gente está correto ou não, para eles nos ajudarem através da oração, através da persuasão e também para eles servirem de testemunhas, para a igreja sobre a veracidade da conversa. Porque uma coisa é a gente estar conversando individualmente, estar conversando isoladamente. Ali, qualquer versão que saiu, você pode ter 2 versões e não teria uma pessoa para avalizar quem está certo. Deuteronômio 19:15 fala assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Talvez você fale, mas é lá no Velho Testamento. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 13:1. Esta será minha 3ª visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então Paulo sabia da dificuldade que a igreja tinha, mas precisava dessa confirmação. Ele não ia só ouvir uma pessoa de quem ele recebia o relato, mas precisava, e era a 3ª vez que ele estava indo. Então o pecado que não é tratado com honestidade, com sinceridade, ele acaba se espalhando. Aquilo que era uma questão entre 2 pessoas, devido à não aceitação desse pecado, ela se espalha ali para 4, 5. Jesus e Paulo, eles fazem uma comparação do pecado com o fermento. É uma coisa que vai crescendo, tomando dimensões assim, que você não tem como cuidar depois. Já viu quando você coloca um leite para ferver? Imagine o pecado, um leite quente. E aí você pega e aumenta o fogo. Ele vai só aumentando até derramar e acabar com tudo. Então a gente tem que procurar particularmente, se não deu, procure 1 ou 2 irmãos. A 3ª instrução que Jesus dá, é importante lembrarmos que Jesus está dando, é pedir a ajuda da igreja. Devemos nos lembrar que o objetivo não é ganhar uma discussão, não é para você provar que você está certo e o irmão está errado, mas sim para ganhar um irmão. A palavra ganhar em Mateus 18:15 fala assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e associe com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Essa palavra ganhar é usada também em 1 Coríntios 9, de 19 a 22. Olha como Paulo diz: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar
os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fracos, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ele ainda complementa alguns. Então no texto que nós lemos, que faz referência a ganhar, fala do seu irmão e fala também sobre os pecadores. Devemos nos dirigir à igreja, pedir ajuda, pedir o auxílio da igreja. E é a segunda vez que Jesus menciona a palavra igreja. A primeira vez ele menciona lá quando ele fala: tu és Pedro, e sobre esta palavra, né, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E nesse caso a designação refere à congregação local, quando Jesus está falando agora para nós como igreja. Quer dizer, Igreja Batista Vida e Paz, Primeira Igreja Batista em Goiânia, Primeira Igreja Batista Pibag de Aparecida de Goiânia, Primeira de Senador Canedo, então Congregação Orlando de Moraes, lá do pastor Keiron, do Verdade e Vida, do pastor Odirley. Então, são congregações locais, a essas igrejas que Jesus está falando. Isso é importante porque uma vez que os discípulos de Cristo foram criados na sinagoga, eles estavam familiarizados com a disciplina congregacional que havia ali. Então, o que começou com um problema particular entre duas, agora é aberto para toda a igreja com o fim de disciplina, irmãos. Vejam, a disciplina na igreja é um ministério que tem sido negligenciado nos dias de hoje. Quantas igrejas têm passado por problemas porque não se preocupam com a disciplina? Ficam nessa: não, eu não vou falar do irmão porque vai falar que eu estou acusando, ele vai falar que eu estou julgando, vai falar que eu estou jogando pedra. A Bíblia aconselha a trabalhar isso dentro da igreja. Só que devemos trabalhar baseado na palavra de Deus, como aqui nesse texto que estamos refletindo. Olha aí também na epístola, 1 Coríntios 5 fala sobre isso, em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 16 fala sobre isso, 2 Timóteo 2, de 23 a 26 fala sobre isso. Olha aí, 2 Timóteo 2, 23 a 26. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha o que diz também Tito 3:10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Olha como a palavra é dura. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Olha aí como é a palavra de Deus. Se a gente, aquela pessoa que fala: tire a primeira pedra quem não pecou, quem é você para me julgar? Ela mesma está se condenando, por si mesma está condenada. Tito 3:10, a palavra de Deus não mente. Disciplina. Quem de nós, quando criança, não foi criado ali debaixo de alguma disciplina? Porque os nossos pais nos amam, não nos deixavam fazer o que queríamos. Hoje em dia, há muitos pais que deixam as crianças fazerem o que querem e o que não querem. Todos já fomos, então, queridos, assim como crianças, tivemos que viver sob disciplina. Na igreja não deve ser diferente, pois os filhos de Deus também precisam de disciplina. Se a ofensa chegar ao conhecimento da igreja e ainda assim o ofensor, o pecador, não mudar de ideia nem se arrepender, ele será disciplinado. E uma disciplina severa. Severa pelo fato de ser tratado agora não como irmão, mas como gentio, como um não crente. Ele não vai poder orar na comunidade. Por quê? Porque a oração dele é uma oração de quem não é crente, de quem não segue a palavra de Deus. É uma oração de quem escolheu o pecado
e deixou Deus à parte. Essa pessoa precisa ser ganha novamente. Ela precisa do amor, ela precisa de ouvir a palavra, para que a palavra entre no coração dela através do Santo Espírito. E nós só pode ser tratado como alguém de fora, ele deve ser tratado como alguém de fora, mas sem ser odiado. Quando a gente recebe um visitante, a gente não vai dar a palavra para ele pregar. Você não vai pedir para um visitante que você vê a primeira vez para ele orar. Você não sabe o que ele faz, como é a vida dele, se ele crê em Deus, se ele não crê. Então nós devemos receber com amor, com carinho, com cuidado, com atenção. Mas segundo a palavra de Deus, ele não é mais um dos nossos, não é mais do corpo de Cristo, não é mais da igreja. Então você que passou por esses problemas, as igrejas estão de portas abertas para receber cada um de vocês, mas é necessário que você se arrependa do que você tenha feito, que haja um arrependimento real, porque você estava afetando a igreja do Senhor. Aí a palavra de Deus diz, quando um membro está doente ali, tá, agora, e fala sobre membro mesmo, sobre os irmãos, a igreja tem que cuidar porque o corpo todo sente. Agora imagine, se a igreja tem um membro infiltrado ali, a igreja sofre ainda mais. Nós temos visto igrejas grandes que têm líderes aí que causaram muito escândalo e que não se arrependem, então levaram até a igreja para outro caminho. Mas nós devemos tratar com amor, pois aquela pessoa, ela está vivendo uma cegueira espiritual, ela não sabe muitas vezes o que ela está escolhendo, o que ela está plantando. E a quarta instrução, manter o caráter espiritual da igreja. Antes, durante e depois de disciplinar um membro, a congregação local, a igreja local, ela deve estar na melhor condição espiritual possível. Nós sabemos que é difícil, mas não vamos desistir, vamos lutar para ter a melhor condição espiritual possível. Quando uma igreja disciplina um membro, ela está não apenas disciplinando aquele membro, mas ele está disciplinando também a igreja do Senhor. Por isso Jesus acrescenta estas palavras sobre autoridade, oração, comunhão. Ninguém pode disciplinar a outro se não disciplinar a si mesmo. Tudo que ligarmos, permitimos na congregação deve antes ser permitido por Deus. A igreja deve estar sob a autoridade da palavra de Deus. Os cristãos não devem se disciplinar com a atitude de um policial que fica observando ali um bandido, torcendo para ele errar para você prender. Essa não é a atitude do cristão. Pelo contrário, pela disciplina, vamos ver Deus exercer autoridade dentro da igreja e restaurar os seus filhos por amor. Ele vai restaurar esses seus filhos que estão em pecados. Com a autoridade da palavra também deve haver oração. Lá no verso 19 fala sobre isso. E a palavra concordar significa sintonia. A igreja deve estar em sintonia nessa decisão, ao buscar em oração disciplinar um membro que tem trazido problemas para a igreja do Senhor, não para nós como templo, mas para a igreja do Senhor. É através da oração e da palavra que descobrimos a vontade de Deus sobre a questão. Por fim, deve haver comunhão. A igreja local deve ser uma comunidade de adoração, que reconhece ser uma comunidade que adora e reconhece a presença do Senhor no meio dela. Se você é igreja, se a igreja é o corpo de Cristo e o Senhor está presente ali, o pecado não deve permanecer nela, não deve afrontar a Cristo, não deve afrontar o Senhor. O Espírito Santo pode converter o pecador, ele pode convencer do pecado tanto o pecador quanto a igreja, mostrar a igreja e convencê-la. E pode até mesmo julgar. O Espírito Santo pode julgar o pecado no meio da congregação, como eu ouvi lá em Atos capítulo 5. Irmãos, há necessidade de sermos honestos, sermos sinceros na igreja nos dias de hoje. Falar a verdade em amor é o padrão de Deus. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em amor, devemos seguir para que cresçamos.
O amor sem verdade, olha o que diz um comentarista bíblico, que fala assim: o amor sem verdade é hipocrisia, enquanto a verdade sem amor é brutalidade. Então, se você age de uma maneira ou de outra, se você, amor sem verdade, hipocrisia, você está sendo falso, você está sendo um ator naquele momento. E a verdade sem amor é uma brutalidade, você está ofendendo, você está machucando aquela pessoa. Jesus sempre ensinou a verdade em amor. Se a verdade dói, nós confirmamos Provérbios 27:6, que diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. A verdade em amor, ela fere a gente porque a gente fica incomodado com aquilo, com o carinho que a pessoa nos trata, com a esperança que ela tem de recuperarmos. Então, no entanto, nós não devemos nos esquecer da honestidade, não devemos nos esquecer da sinceridade, mas lembrando que a humildade precede esses dois. Um cristão orgulhoso é capaz de falar em amor e depois jogar na cara do outro irmão os defeitos que ele teve. É necessário sermos humildes. O resultado, quando você age como uma arma de combate, é desarmonia e discórdia ainda maiores. Aí vai trazer problema para um irmão, para outro, isso vai aumentando até deteriorar a igreja. Vale lembrar que o primeiro problema interno a surgir numa igreja, segundo Atos capítulo 5, foi a necessidade. Segundo Atos capítulo 5 não é a segunda carta aos Atos, mesmo porque são os Atos dos discípulos. Quando eu falo segundo, é que segundo está escrito em Atos capítulo 5, foi a desonestidade de Ananias e Safira. Tentaram fazer os membros acreditarem que eles estavam mais espirituais do que os outros, mentiram aos irmãos, mentiram aos líderes da igreja, tentaram mentir para o Espírito Santo. O resultado foi julgamento de morte. Deus pode não dar fim aos irmãos de hoje, ou àqueles que tropeçam na igreja, que escandalizam o mundo, que tem trazido problemas sérios de testemunho, que as pessoas simplesmente não querem mais ir à igreja. Mas ele vai causar a desintegração da igreja. Se uma pessoa age assim, ela vai desintegrando a igreja. E em contraste com o primeiro problema que surgiu na igreja, o segundo problema interno dizia respeito à negligência, lá em Atos 6. Quando eles detectam um problema, olha como fizeram. Detectaram um problema, viram lá que as viúvas gregas não estavam sendo atendidas como deveriam ser, oraram, buscaram resolver o problema com amor, e ali foi resolvido um problema com sinceridade e amor. Depois leia Atos 6, você verá que o resultado foi uma bênção, porque amor e verdade são essenciais e ambos devem ser usados com humildade, honestidade e sinceridade. A disciplina, ela é necessária. Não trate um pastor, não trate uma igreja, uma diretoria que precisou disciplinar um irmão ou disciplinar uma pessoa que não estava andando nos caminhos do Senhor. Se a igreja for uma igreja que segue a palavra de Deus, ela seguiu esses processos, e é doloroso quando acontece de uma pessoa ser desligada. Então que Deus esteja abençoando a cada um de nós, que nós possamos sermos disciplinados no Senhor, na palavra de Deus, para que a nossa igreja seja cada vez mais fortalecida, para que a igreja de Cristo cresça, para que ela avance e para que ela desenvolva. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto nesse domingo. Lembrando que hoje às 19 horas tem transmissão ao vivo nas páginas das redes sociais aqui da igreja. Tenham todos um ótimo domingo e até mais tarde.